durante um ano, você é capaz de sentir frio, calor, chuva e sol. As estações do ano mudam o clima e nosso guarda-roupa também. No outono, vemos uma árvore sem folhas e sem frutos. Mas quando chega a primavera, tudo se renova. E lá está a mesma árvore, porém bela e radiante. Assim é a vida. Ciclos são necessários para que a natureza se renove e nos mostre que cada fase da vida que passamos tem a sua importância. Há momentos em que achamos que é o fim, que não haverá solução, mas Deus é quem decide o nosso começo, recomeço e fim. E foi isso que aconteceu na vida do casal Luiz e Valdinéia. O passado obscuro e triste deu lugar à luz de Deus. A gente discutia muito porque ele era envolvido com o crime e na época que até que a gente chegou na igreja, eu estava grávida da minha filha e eu era muito nervosa, muito angustiada, tudo eu já brigava, tudo eu já discutia, qualquer coisinha que ele falava eu já falava, então eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Era aquele caos assim dentro de casa. Ele foi preso, eu já estava com a minha neném com 9 meses. Frequentava a igreja de vez em quando, mas não obedecia 100% a palavra de Deus. Continuava ainda fazendo as coisas erradas. Foi quando houve um despertar, eu vi um testemunho e aquela pessoa no testemunho, ela foi uma transformação de vida muito rápida. E daí foi onde eu cheguei lá no presídio, fui visitar ele e eu falei, olha, eu estou escutando isso, isso e isso e eu quero ter uma vida com Deus de verdade. Então eu estou largando tudo. Quando você sair, você resolve o que você tiver que resolver, mas eu não me envolvo com mais nada. Eu já tinha ficado 7 anos preso. Então eu saí, eu conheci minha esposa, nós vivíamos uma vida totalmente derrotada. Nós tínhamos tudo que a gente, o que a gente quisesse, a gente poderia ter, mas não tinha nada. A gente não tinha paz, a gente não era feliz um com o outro. A gente era 2 estranhos dentro da mesma casa. Quando nasceu a minha filha, eu achei que a nossa vida ia mudar. Mas não mudou por causa que ela era muito agressiva. Eu não conseguia ter paz, porque querendo ou não eu vivia para o crime e não para minha família. Eu lembro exatamente no dia que ela chegou na visita com um sorrisão no rosto, porque geralmente ela chegava com a cara fechada. E ela chegou com um sorrisão no rosto, com a minha neném no colo, e ela falou assim, eu recebi o Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso, pastor. Eu não sabia o que era isso. Mas aquilo assim me trouxe uma paz tão grande que eu queria ter aquilo ali também. A gente gostou um do outro logo de início. Só que o amor que a gente tem hoje um pelo outro é de Deus. É o cordão de 3 dobras, né? E hoje eu tenho um homem de Deus, um pai maravilhoso, um marido atencioso, que cuida de mim, que cuida da nossa casa, da nossa família, que provém a nossa casa com o melhor, com o que é abençoado, né? Hoje a gente pode sair, eu sempre digo assim, hoje a gente pode comer em qualquer lugar. A gente pode sair a qualquer hora, fazer os passeios que eu tanto queria fazer, a gente faz em paz, porque hoje a gente tem o nosso protetor maior, né? Que é o Senhor Jesus, que é Deus. Deus não criou o mundo todo em um só dia. E da mesma forma, Deus não atropela as coisas na nossa vida. Só o Espírito Santo garante que o nosso fim será de cabeça erguida e com a vitória em mãos. Respeite os ciclos. As estações pelas quais você passa são importantes para te preparar para coisas maiores e encontre a felicidade plena em todos os âmbitos da sua vida. Domingo, na concentração de fé e milagres, às 9h30 da manhã na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Que o Senhor Jesus te ilumine, que a presença de Deus chegue aí à sua casa e haja paz. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E você acompanhou logo de início essa matéria que mostra um casal que teve a vida totalmente transformada. Essa transformação só é possível por meio da fé inteligente, a fé que traz resultados, a fé que coloca em prática o que está escrito e colhe o resultado dessa prática. Portanto,
se você se identificou com essa primeira matéria e diz assim, olha, aqui em casa não tem paz. Eu gostaria muito de ter paz. A minha família tem sido marcada por brigas, por desentendimento, por separações, tantos problemas que têm tirado de você a paz. Entre em contato conosco agora, através do nosso serviço de SOS Espiritual. O 11 3573 3500 está à sua disposição pelo WhatsApp. 11 3573 3500. De qualquer parte do estado, você pode mandar sua mensagem, está chegando aqui para nós e nós vamos responder você, vamos te orientar, vamos te dar a direção que você precisa para você vencer. Durante a programação de hoje, você vai acompanhar uma história, a luta de uma mãe pela salvação e transformação do seu filho. O filho que cresceu na presença de Deus, mas um dia decidiu ir conhecer o mundo. Deixou a casa do pai. Acompanhe a história da Patrícia e do Letier e a gente já volta. Seu nome? É Patrícia. Patrícia, qual foi a sua guerra pela salvação do seu filho Letier? Então, o Letier, ele nasceu na igreja, né? Eu fiz propósito porque eu não podia ser mãe, né? Perdi 4 bebês e o Letier foi um fruto dos propósitos, né? Uma campanha. Eu tive o Letier, criei ele na igreja, né? Sob a palavra de Deus. Só que pelos 14 anos o Letier se perdeu. Se perdeu de uma forma de eu mesmo não notar dentro de casa, né? Eu via que ele era já desde pequeno ele era bem fechado assim. Era quieto na dele, ele nunca foi de falar muito. E com 14 anos se envolveu com algumas companhias. Aí ele começou a um certo ponto depois a trazer, eu acho que alguns cantores, ele fazia eventos, né? Trazer alguns cantores e eu acho que ele tinha uma sociedade com um rapaz, né? Onde eles estavam sempre juntos. E nisso ele ia para as festas, chegava das festas, ele não voltava para casa. Ele sempre ficava na casa de alguém, de um amigo dele. Aí lá pelos 17 anos, eu acho 16, 17, teve um dia que quando ele voltou para casa, ele não sabe como ele foi para lá. E nesse dia fui eu que abri o portão. E aí eu perguntei para ele, Letier, tu bebeu? E aí ele falou, não falava, ele estava com medo, pensou que eu ia bater nele. Aí ele falou para mim, eu bebi. Não só bebi, como usei toda a droga que eu podia essa noite. Essa foi a primeira vez que a senhora ficou sabendo que ele usava drogas? Sim, senhor. Quer dizer, com 14 anos, o que aconteceu? Até os 14 você estava na fé? Estava na fé, estava na igreja, inclusive estava no grupo de pré-adolescentes. E com 14 anos eu decidi sair. Por quê? Eu achava que não me enquadrava mais no grupo de pré-adolescentes, me achava maduro e queria ir para um outro grupo que acabou não dando certo e acabei ficando só assistindo a reunião. Ou seja, eu fui me distanciando cada vez mais. E aí a minha mãe, ela tinha um casamento conturbado, né? Então eu não tinha uma referência de família. E em vez de querer estar em casa com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha família, eu preferia estar na rua. Porque na rua eu era ouvido, meus amigos me escutavam, que eu desabafava na rua o que acontecia dentro de casa. E aí, quando eles me ofereciam alguma coisa, a primeira vez, comecei jovem, bispo, numa festa de 15 anos, de amigo, tomei meu primeiro gole de cerveja. Com 15 anos de idade? Com 15 anos, 14 anos. E a gente, quando cresce na igreja, a gente tem aquele receio assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Se eu pecar aqui, eu vou morrer. E quando eu tomei aquele primeiro gole de cerveja, eu não morri. Não aconteceu nada. Igual Adão e Eva, né? Igual Adão e Eva, exatamente. Olha para onde eu estava indo. E dali eu comecei. Se a cerveja não fez nada, eu posso beber outro dia. Minha mãe não pode saber de nada. Deus o livre. Minha mãe é obreira, ela vai acabar comigo se ela souber. Né? E isso foi a entrada para outras coisas. Porque os amigos que eu confiava, um dia me apresentaram maconha. E eu disse, se eu não morri tomando uma cerveja, eu não vou morrer fumando baseado. E ali eu fumei um baseado pela primeira vez e também vi que eu não morri. Não morri por fora, mas por dentro começou a minha queda. E ali eu comecei, bispo, vendo a situação da minha mãe, eu julgava que tudo que eu fazia era por conta do relacionamento dela. Eu botava a culpa nela. Eu sou assim por causa da situação da minha mãe. Então eu ia para a rua e fazia o que tinha que fazer. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu comecei a ter um vazio interior, porque eu tinha dinheiro, estava bem, com 18 anos. Eu tive a produtora, estava trazendo shows, fazendo os trabalhos, eu tinha tudo, a hora que eu queria,
o amigo que eu queria, na festa que eu queria eu entrava, né? E tudo sem minha mãe saber. Para ela, eu estava indo jogar videogame ou estudar na casa de um amigo e eu estava na maior loucura possível. Quer dizer, você não tinha ideia do que o seu filho fazia lá fora? Não, senhor bispo. Tanto que eu sabia que ele tinha um evento. E aí ele chegou em casa um dia e até me contou. Essa noite eu quase me incomodei. Tinha um menor na festa vendendo droga. Depois, num testemunho dele, eu fui descobrir que o menor era ele. Ele que vendia a droga lá na festa. Só. Né? Mas eu não soube de nada. Eu nunca sabia. Naquela noite foi que ele voltou para casa de manhã. Você saiu da igreja aos 14 e voltou com que idade? Com 18 anos. 4 anos lá fora. Qual foi o teu pior momento e o que fez você voltar? Teve um momento, bispo, que eu saí para festa com amigos e quando eu voltei, cada um foi para o seu lado, eu fiquei na casa de um amigo e naquele dia eu passei muito mal. Passei muito mal, muito mal. E eu achava que eu já conhecia meu corpo. Eu sei que eu posso usar, aí já bebia, fumava maconha, cocaconha, que era um mesclado da cocaína com a maconha e fumava, droga sintética. E então eu achei que eu já me conhecia. E nesse dia eu passei muito mal. E eu tava no banheiro assim, naquela posição de bêbado, né, vomitando com a cabeça na privada. E ali eu achei que eu ia morrer. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? E na hora me veio um pensamento assim, o próprio diabo me mostrando, né? Um dia tu estava de joelho lá no altar. Olha só. E olha onde eu te coloquei agora. Naquele momento, o que aconteceu? O que passou pela sua cabeça? Tudo aquilo que eu pensei que eu podia fazer e não morri, ali aquele dia eu achei que eu ia morrer. Uhum. E eu pensei: meu Deus, não deixa o diabo levar minha alma. Porque eu lembrei de tudo que eu aprendi na igreja. Eu lembrava, às vezes eu saía da festa no domingo de manhã, como um dia de hoje, só trocava de camisa e entrava na igreja, assistia a reunião com a minha mãe como se estivesse tudo bem, né, para fingir que estava tudo bem. E depois disso eu me envolvi, tive relacionamentos, e aí volta e meia eu me lembrava dos relacionamentos da minha mãe. Essa era a chave que o diabo usava. Tua mãe não é referência, tu nunca vai ser feliz. Então eu traí nos relacionamentos, fui traído, e isso foi me levando até o fundo de poço, até que nessa ocasião que a minha mãe citou, que eu cheguei em casa, ela abriu o portão, foi uma festa que eu fui, que eu falei: hoje eu vou zerar a vida. Hoje eu vou usar de tudo. Tudo que der para usar, eu vou usar. Eu quero esquecer o que aconteceu, que eu vim de uma traição. E naquele dia, realmente, eu usei, aproveitei aos olhos naturais, e eu nunca voltava para casa. Naquele dia, eu só falava assim: eu tenho que chegar em casa. Eu tenho que ir para casa. Eu não sei nem como eu cheguei em casa. Não sei, mas eu estava no portão de casa quando me voltou a consciência. Nesse interim, você na fé, fazendo propósitos pelo seu filho, orando no altar, o que se passava pela sua cabeça como mãe vendo o seu filho nessa situação? Então, bispo, eu tinha uma certeza dentro de mim que o meu voto não era em vão. Se Deus me deu, ele tinha que completar esse propósito, porque eu apresentei ele no altar e eu criei naquilo. Ele não tinha me dado um filho para ser vergonha do nome dele. Ele tinha me dado um filho, permitiu que eu tivesse, porque eu não podia, pelos médicos já tinha atestado que eu não podia mais ser mãe. Então, se ele me deu, ele tinha que fazer uma obra. Eu tinha isso dentro de mim. E foi ali que eu comecei a lutar, sabe? Depois desse dia que eu enxerguei ele daquela forma. E nesse dia ele foi me orientando depois, que eu nunca tinha visto, né, alguém assim. Aí ele falou que ia ter um problema na glicose dele, que ele ia ter que comer um doce, ele ia ter falta de ar, ele podia desmaiar. E foi onde ele começou na minha frente dizendo para mim que estava passando muito mal. Não consigo respirar, não consigo respirar. E aí ele falou: não tem mais volta para mim, né? Ele disse: já faz muito tempo que eu estou nessa vida, não tem volta. E aí eu olhei para ele, ali eu esqueci o meu papel de mãe, por um momento. E falei como uma pessoa de Deus, sabe? Tu vai sair sim, nem que eu tenha que ir até o inferno resgatar a tua alma, mas tu vai sair dessa vida porque a gente está junto. Eu não xinguei ele, bispo, eu não bati, eu não fiz nada, eu peguei a luta dele para mim. Usou a fé. Exato, usei a fé. E foi dali que começou a nossa guerra. Aí você passou a voltar, vir à igreja, como é que foi isso? Esse dia foi muito marcante na minha vida, né? Porque eu desabafei para ela e ela falou: não adianta tu falar isso para mim, tu vai falar isso para Deus agora. E eu ri, vou falar para Deus, como se Deus era uma pessoa estranha para mim. E ela disse: fecha teus olhos. Eu falei: se eu fechar os olhos eu vou passar mal, porque eu tô muito bêbado. E ela: mas fala o que tá no teu coração. E ali eu falei: Deus, eu não te conheço, eu não sei o que o Senhor é, e até agora eu achei que eu não precisava de ti, mas eu não aguento mais. E quando eu falei isso, bispo, eu senti que estava acontecendo alguma coisa no meu interior, não físico, mas no interior.
E eu disse, meu Deus, acho que é a minha oportunidade, porque eu queria voltar. Falei assim para Deus, eu não quero mais uma chance, porque eu já tive várias. Eu quero a minha última chance. Quando eu falei isso, eu comecei a vomitar, passar mal. Minha mãe orou por mim. E daquele dia eu decidi, eu não vou mais fazer nada de errado. Não vou botar uma gota de álcool na boca, não vou mais fumar. E naquela semana, amigos fizeram festa para mim e tal. E eu já não queria mais nada. Foi muito difícil. Não posso dizer que foi fácil. Foi muito difícil e eu falei para ela, não vou me batizar ainda. Vou me batizar quando eu tiver certeza. Até um dia que eu estava na reunião e eu disse, eu não posso perder a minha última chance. Me batizei nas águas e continuei o processo de libertação. Continuei lutando contra os vícios, lutando porque na faculdade, o senhor sabe, roda de amigo, tá fumando, vem a lembrança, eu saía de perto. Já não queria mais, lutei contra isso, perdi a vaga na faculdade, porque eu comecei a me afastar tanto que eu perdi a vaga, mas não tem problema, o importante é que eu fui liberto, né? E tive meu encontro com Deus. Do dia que eu tive meu encontro com Deus, foi um marco na minha vida. Ali as coisas mudaram, eu comecei a enxergar o mundo espiritual de verdade. Eu sabia quem era Deus, não aquele que eu estava falando lá, que eu achava que conhecia. E depois disso eu busquei o batismo com o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo? Graças a Deus. Quem é você hoje? Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, superei meus traumas, que eu achei que eu ia carregar durante a vida toda. No relacionamento que eu traía, fui traído, hoje eu sou casado. Tinha uma mulher de Deus, né? Tá até aí, eu chamo de costelinha ela, né? Porque é uma coisa que eu não merecia e Deus me favoreceu com isso. Não tenho mais vício nenhum. Hoje eu ajudo outras pessoas, outros jovens também que estão na toxicodependência, né? Faço parte do grupo do batismo, então a gente recebe esses jovens, a gente está sempre orientando, vida totalmente transformada. Valeu a pena? Muito, bispo. Hoje ele é outra pessoa, outra. E um detalhe que eu queria frisar, ele não se afastou da igreja. Ele continuou dentro da igreja, mas só da igreja. E a minha mãe foi muito sábia, bispo, porque às vezes eu brincava com ela, quando eu ia sair para uma festa, eu dizia, vai começar o Sermão do Monte. Mas ela segurava e dizia, eu vou só orar por ti, meu filho. Vai com Deus. Acho que às vezes ela ungia minha roupa para eu ir. Então, foi muito sábio. Deus guardou. Guardou. Amém. Deus abençoe. Bem forte para Jesus. Amém? Os mortos por causa dessa guerra na Ucrânia. Mais de 40 pessoas morreram depois da passagem do furacão. Um deslizamento matou 18 pessoas. O que não tem faltado ultimamente? Um grande incêndio florestal. O número de mortes pela doença bateu. Pessoas morreram atingidas por tiros de soldados israelenses. São avisos. E o número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 155. Sim, os avisos de Deus, para que você, que está distante dele, volte. O planeta deve se preparar para um surto ainda mais letal que a Covid-19. As notícias desenham cada vez mais o fim. A natureza grita e agoniza cada vez mais forte. E tantos outros sinais tão evidentes que mostram que o tempo está se esgotando e que a qualquer momento pode ser tarde demais. Há um Deus esperando por você. Volte para a casa dele. A casa do Pai. O local do grande reencontro que transformará para sempre a sua vida. Neste domingo 26 de maio, o Domingo da Casa do Pai, às 7, 9 e meia e às 18 horas, em uma Casa do Pai mais próxima de você. Acesse universal.org/localizar para encontrar um templo da Igreja Universal. Faça como fez o Letierre, tome essa decisão, volte à casa do Pai. As portas estão abertas e Deus está lhe esperando de braços abertos. O texto sagrado que nós separamos para você diz assim: se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. Tá vendo? Você vai ficar esperando até quando? Até quando você vai ficar esperando para voltar para a casa do Pai? Ele está te chamando. Existe o tarde demais.
Muitas pessoas costumam ouvir aquela frase famosa: nunca é tarde para recomeçar. O tarde demais existe. Não desperdice essa oportunidade. Neste domingo esteja conosco. Nós estaremos aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, especialmente às 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres. E vamos realizar as 7 orações em seu favor. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã memorável e você vai sair daqui renovada, diferente. Você vai sair daqui em paz, em comunhão com o Pai. Isso estará acontecendo em todos os templos da Universal. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar a Igreja Universal mais perto de você. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos mesmos horários. Domingo, da volta à casa do Pai. Aproveite essa oportunidade. O Pai está à sua espera. Eu era uma pessoa que eu pensava só em barganhar com Deus. Quando eu ouvi falar da fidelidade com Deus, eu entendi que eu deveria devolver aquilo que era de Deus. Mas eu devolvia aquilo que era de Deus pensando só em repreender o devorador na minha vida e obter as bênçãos de Deus para mim. Porque eu me apoiava no que eu tinha. Eu não queria perder o meu trabalho, porque não queria que viesse na minha vida uma doença inesperada e eu quisesse gastar com remédios. Então eu pensava dessa maneira e por isso que eu devolvia a minha fidelidade a Deus. Naquela época, eu não devolvia minhas primícias com tanta seriedade. Eu separava o dízimo, as primícias, porque eu sabia que era aquilo que tinha que se fazer, como um ato religioso. Eu fui deixando a religiosidade tomar conta desse ato que eu fazia de separar. Mas dentro de mim não tinha aquele sentimento e aquela consciência de honrar a Ele. Foi numa das pregações na igreja que eu ouvi dizendo que eu deveria ser a própria primícia a Deus. Então, quando eu ouvi aquilo, eu entendi que eu deveria ser a primícia de Deus, assim como o povo de Israel. E aquilo entrou dentro de mim. Quando anteriormente eu fazia só para ter uma barganha, eu mudei o meu pensamento, a minha consciência dentro de mim mudou e eu passei a honrar Ele com todo amor, com toda reverência a Deus. E isso vai além de algo material, em cada gesto, em tudo, porque daí eu passei a começar a fazer o melhor para Deus. Eu passei a praticar a justiça no meu trabalho, eu passei a praticar a excelência no meu trabalho. Deus foi me dando direção, visão daquilo que eu tinha que fazer para poder honrá-lo. As ideias surgindo dentro de mim, a cada dia ia surgindo uma ideia diferente de como eu poderia fazer algo maior para honrar o meu Deus. Hoje eu tenho conquistas, Deus me deu a minha loja, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma prosperidade dentro da minha casa que se estende, né, ao redor dos filhos, da minha esposa, a paz, a fidelidade. Mas o que é o meu bem maior é a presença de Deus dentro de mim, é a comunhão que eu tenho, a intimidade que eu tenho com o meu Senhor. E hoje eu faço isso de uma maneira espontânea. Assim como Abraão no passado, ele foi de uma forma espontânea, devolvendo o dízimo a Melquisedeque, eu tenho essa consciência também de devolver ao meu Senhor, não por medo do devorador, não porque eu vou ter que gastar ou vai acontecer um acidente. Eu tinha esse pensamento antes em ter uma fidelidade a Deus para que não viesse a acontecer nada de ruim comigo. Hoje eu faço isso pensando na minha intimidade com Deus. Eu honro a Deus como Ele merece. Como a palavra dele me ensina a honrar Ele, com toda a fidelidade. E só pode honrar a Deus quem realmente crê no poder dele. E antes eu não fazia isso. Hoje eu realmente sou o segundo e Ele é o primeiro na minha vida.
Um coração dedicado a agradar a Deus. Senhor, me mostre para onde ir. Preciso da sua direção. Muitas são as lições que aprendemos ao olharmos para a história de Abraão. Um homem comum, mas que se destacou aos olhos de Deus por carregar dentro de si um atributo permanente, que poucos verdadeiramente oferecem a Deus: a honra. Abraão honrou a Deus por 100 anos. E Deus, até hoje, honra Abraão. Todo aquele que se dispõe a seguir o exemplo deste homem de fé, de em tudo honrar a Deus, também será honrado por ele. Em junho, o mês da honra a Deus. Deus honrou e honra Abraão até hoje. Abraão andou com Deus num período de 100 anos e o honrou. E Deus vem honrando a Abraão desde então. Cumpre-se o texto sagrado: aos que me honram, eu honrarei. Neste mês de junho, nós estaremos vivendo o mês da honra e ensinando você como honrar a Deus, assim como Paulo Locatelli aprendeu a honrar a Deus. Dar a Deus o lugar que lhe pertence, o primeiro. Neste domingo, estaremos falando a respeito disso na concentração de fé e milagres. Traga a sua família, vamos abençoar os pais e filhos, os casais. Haverá o momento da busca ao Espírito Santo, fortalecimento e crescimento espiritual. Só depende de você. Dê um passo de fé na direção certa. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, para você que está em Floripa ou em uma igreja universal mais perto de você. Estacionamento e creche gratuitos para todos. Que Deus lhe abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Mais de 100 voluntários do Unisocial da Igreja Universal se mobilizaram para enviar a 5ª carreta aqui de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Os donativos somam cerca de 26 toneladas, uma carreta com alimentos, água, roupa, medicamentos, itens de higiene, materiais de limpeza, que com certeza será um alívio para as pessoas que estão lutando pela reconstrução no Rio Grande do Sul. Eu já participei de outras vezes e o meu sentimento é um maior prazer eu estar aqui, neste momento, para fazer essa ação, para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. É um prazer. Uma injustiça, uma ferida profunda. Será que a vingança pode aplacar essa dor? Descubra como recuperar a paz e voltar a viver. No mais novo livro do Bispo Edir Macedo, O Prazer da Vingança. Já disponível nas melhores livrarias ou pelo arcacenter.com.